começar aqui oficialmente, dar o meu boa noite oficial para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença. É uma alegria ter a Fernanda de novo. Fernanda já participou de uma roda de conversa com a gente em junho, e eu falo que ela foi convidada de novo por aclamação, porque antes de terminar a roda, as pessoas já estavam, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. E Fernanda está aqui de novo com a responsabilidade, né, de encantar novamente a plateia, e eu tenho certeza que ela vai conseguir fazer isso, porque ela tem um trabalho muito bacana, e eu vou rapidamente fazer uma apresentação da Fernanda para quem não a conhece. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu só achar aqui o texto da Fernanda. Pronto, achei. Vou ter que botar os óculos, tá, gente? Então, vamos lá. Olha, é um prazer para a gente ter Fernanda aqui. É a segunda vez que ela vem na nossa roda de conversa. A Fernanda, ela é dona de um olhar super refinado, curioso, e sobre produção imagética. Ela investiga o campo da arte, da criatividade, dos processos criativos e imaginativos, e através de curadorias, ela realiza exposições arrojadas. Ela mostrou diversos trabalhos para a gente no outro encontro. Hoje eu tenho certeza que ela também vai trazer coisas muito legais para a gente conversar aqui essa noite. Como historiadora da arte e pesquisadora iconográfica, também produz conhecimento através de estudos e pesquisas em acervos públicos e privados, que resultam em publicações de fôlego e que revelam aspectos importantes da história das imagens e da construção do olhar sobre o mundo. No outro encontro, ela contou a história ótima das freiras lá do convento. Depois, depois você conta de novo mais um pedacinho, até para a gente saber como é que está agora a continuação dela. Autora de livros, Fernanda é mestre em Museologia e Patrimônio, pós-graduada em História da Arte, arqueóloga e artista visual, e é membro do ICOM, International Council of Museums. Dentre projetos de exposição de sua autoria, destaca-se Mestres da Gravura na coleção Biblioteca Nacional, Traços de Nova York, de Joaquim Torres Garcia, Diálogos Urbanos, Desobediência Tecnológica, de Ernesto Orza, Jorge Fonseca, dentre outras. Foi diretora de pesquisa do Museu de Arte Contemporânea de Niterói e coordenou diversos projetos como curadora iconográfica no Museu do Futebol, Paço do Frevo, Museu de Arte do Rio, Biblioteca Nacional, entre outros lugares super legais. Suas publicações são primorosas e tratam aspectos iconográficos da história do Brasil, como o livro Salvador, uma iconografia através dos séculos, O Outeiro da Glória, ganhador do prêmio Rio 450, Mestres da Gravura, em comemoração aos 200 anos da fundação da Biblioteca Nacional, dentre outras. Fernanda se dedica à consultoria e curadoria de artistas e fotógrafos no desenvolvimento de suas práticas e processos criativos, que resultam em exposições, livros, textos sobre os mesmos, e desenvolve seu próprio processo criativo através de instalações, performances, fotografias e desenhos. Eu vou colocar o site da Fernanda no chat, e aí depois, quem quiser, dá uma olhadinha lá para conhecer, que tem muita coisa bacana, tá? Então, é com muita alegria que a gente recebe a Fernanda aqui hoje à noite. Ela vai fazer uma apresentação do trabalho dela e depois a gente abre para pergunta, né? Fernanda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Fica à vontade. Com vocês, Fernanda Terra. Obrigada, Estela. Obrigada, Jorge, pelo convite mais uma vez. É sempre gostoso falar com esse conjunto de fotógrafos curiosos, né, que produzem tantos trabalhos incríveis. Bom, gente, hoje um pouquinho diferente do que eu fiz da última vez, porque a última vez eu vim falar muito do que eu própria faço, do meu trabalho, de como eu fui construindo o meu próprio percurso. E dessa vez eu resolvi trazer um tema que é muito caro para quem trabalha com arte, que seria memória, imaginação e criação. Então, arte, ou, na verdade, eu considero fotografia uma arte, né? Então, hoje a gente vai fazer uma viagem um pouco mais densa e um pouco mais teórica do que da última vez.
E eu vou convidar vários autores, de pesquisadores e pensadores sobre esses temas, para a gente poder ter uma gama de conceitos e de apresentações, olhares distintos, para que a gente vá abrindo também um pouco as nossas concepções sobre esses temas, criação, imaginação e a memória, né? Mas a ideia, gente, é a gente poder percorrer, sempre, lógico que eu conto um caso ou outro no meio do caminho, não tem jeito. Mas, de qualquer maneira, a ideia seria, como é um assunto um pouco denso, que vocês pudessem estar um pouquinho mais atentos, porque eu vou trazer muita coisa aqui, né? E se vocês quiserem anotar alguma coisa para depois perguntar, porque a gente vai, como num labirinto agora, a gente vai percorrer vários meandros desses conceitos e autores que vão falando sobre eles, né? A outra coisa então, a ideia seria eu apresentar, porque realmente para eu não perder esse encadeamento das minhas ideias, e depois a gente bater um papo sobre tudo isso. No final, se ainda houver tempo, depois dessa apresentação, eu queria trazer um trabalho que ilustra o que a gente vai conversar aqui, que é de uma artista visual chamada Aline Mota, que ela trabalha com fotografia e com filmes, né, artísticos nas instalações dos trabalhos dela. Tudo bem para vocês dessa forma, gente? Tá? Ok. Então, só mais um recado. A ideia é a gente tentar corporificar tudo isso que eu vou conversar com vocês, mais do que racionalizar essas ideias. A gente trazer para o corpo essa experiência de poder abrir um pouco as perspectivas e os olhares sobre esses temas tão importantes. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar a falando, né, na verdade, abrir a minha fala com a poesia de Machado de Assis. E eu vou recitar para vocês. O tempo é um tecido invisível em que se pode bordar tudo. Uma flor, um pássaro, uma dama, um castelo, um túmulo. Também se pode bordar nada. Nada em cima de invisível é a mais sutil obra desse mundo e o acaso do outro. Com as palavras de Machado de Assis, a gente vai começar a tecer essas tramas finas do tempo aqui na nossa conversa. Na evolução da nossa espécie, somos Homo sapiens sapiens, eu sempre começo por aí, que eu adoro essa arqueologia do humano, né? A gente foi tecendo essa história, nossa própria história, e essa história invisível do tempo, através das nossas palavras. Antes eram, na verdade, sons, né? E levou um certo tempo para que a gente pudesse começar a reunir esses sons guturais em linguagem, e em linguagem falada, linguagem oral. E aí, aos pouquinhos, a gente foi construindo aí a possibilidade de uma comunicação mais clara e realmente mais aprofundada. E o tempo foi passando, o ser humano foi realmente evoluindo, né, como espécie, e aí a gente foi chegando no que seria a construção já de uma linguagem super elaborada, que seria a poesia, assim como eu apresentei para vocês agora. E é desse lugar da poesia que a gente vai começar, então, a nossa viagem aqui, tá? A poesia, na Grécia arcaica, ela constituía-se nas narrativas poéticas dos mitos, e ela era cantada, eram palavras cantadas. Então, o canto das musas, que é um dos mitos de origem, né, lá na Grécia arcaica, ela tinha o poder de ultrapassar e superar aquelas distâncias, espaços temporais. É um poder que era conferido para Mnemóstenes, que seria a memória. Vamos ver o que é isso. Na mitologia grega, haviam 9 musas, ou seja, eram 9 ninfas, e elas nasceram da relação de Zeus com Mnemóstenes. Mnemóstenes, a gente, no Brasil, chamamos de memória, mas Mnemóstenes era a deusa
né, mãe das 9 musas. As 9 musas, elas ocupavam ou moravam num templo chamado Museion, que hoje a gente chama de museu, literalmente, né? E era o local onde elas cultivavam e preservavam as artes e as ciências. Então, no contexto mítico, recordar significa resgatar um momento original, torná-lo eterno. A recordação, como resgate do tempo, confere imortalidade àquilo que estaria perdido de modo irrecuperável. Então, o papel da memória não é apenas um simples reconhecimento dos conteúdos passados, mas um efetivo reviver que leva a si todo ou parte desse passado. É, na verdade, fazer aparecer novamente as coisas que tinham sido desaparecidas. Então, para os gregos, o lugar da memória é o da imortalidade. E é exatamente essa natureza. Então, quando a gente evoca a memória, na verdade, a gente está trazendo com a gente todo o universo de significações passadas, presentes, e as nossas apreensões, do futuro. Então, essa memória desperta, ela vai nos colocar no instante mesmo dos acontecimentos. Sem ela, não seria possível bordar o tecido invisível do tempo. Bordaríamos o nada. E nada em cima desse tecido invisível do tempo, para Machado de Assis, é a mais sutil obra do mundo e o acaso do outro. Então, gente, Mnemósthenes seria o início, lógico, da nossa cultura ocidental e dessa nossa tendência à preservação do nosso passado. E aí a gente tem toda essa construção que a nossa sociedade vive numa construção linear do tempo, não é? Para que a gente possa organizar tudo o que poderia ser aquilo que é fundamental para nos constituir ou como indivíduos ou como sociedade, não é? Então, a memória, ela não é só uma lembrança ou é só uma repetição de coisas do passado ou uma imitação de alguma coisa que já aconteceu. Ela é orgânica e maleável, e ela vai se transformar e será sempre renovada no tempo. Então, a memória, ela está contida pela imaginação, que é o segundo tema de hoje. Sendo movente, ela não vai se fixar em nenhuma verdade, mas a memória, ela se fixa na sensação. Tanto a memória quanto a imaginação, elas se transitam livremente nesse lugar originário e comum que seria a nossa psique. E as imagens advindas da memória, elas são parte advindas das sensações passadas e, em parte, invenções e recriações e criações em um constante fluxo à luz do momento presente, que elas são despertadas. Então, se a gente se colocar num lugar diferente, da gente pensar o processo da nossa própria vida, tá? Como, na verdade, desculpa, se a gente pensar a nossa vida como um processo, sem instituir a questão da memória, imagine só, nós poderíamos mudar o modelo desse pensamento e da memória sobre a impermanência. Se a gente não tem passado, nem fixação e nem morte, então a gente pode pensar no fluxo e na emoção. Então, a gente pode também chegar à ideia de que a memória ela pode se renovar o tempo todo, e ela também é efêmera, né? Ela está sempre se transmutando ao longo da nossa vida. E nesse sentido, então, a gente poderia muito mais se enfatizarmos mais nos processos do que nas coisas que a gente está querendo esquecer.
E tem outra coisa, quando a gente não aceita a nossa finitude, por meio do esquecimento da gente mesmo, de nós mesmos, de uma mente esvaziada, de uma total perda de memória dos sentidos, é como, não sei se vocês conhecem o conto do conto do Oliver Sacks, em que ele confunde a mulher dele com um chapéu. Não sei se vocês já viram ou ouviram falar. É maravilhoso esse conto. É aonde ela vai perdendo totalmente, ele, na verdade, vai perdendo a memória e ele já não mais reconhece a mulher dele e ela, então, é designada como o chapéu dele para ele, né? A função de colocá-la sempre na cabeça. Enfim, o substrato afetivo de lembranças passadas permanece sempre em nós. Mas em determinados momentos, a memória vai resgatar essas lembranças e restitui o nosso consciente, não de uma maneira direta, mas como um processo muito dinâmico. A memória, ela não reedita simplesmente vivências passadas, como eu já falei, mas ela vai reordenando os conteúdos à luz de diversos significados, anteriores e atuais. E vai mobilizando sempre novos significados, porque cada novo momento constitui um novo significado na vida. Então, nos processos de criação, gente, a memória representa uma ampliação extraordinária e multidirecional do espaço, áreas das psique, né, ou as áreas psíquicas de reminiscências e de intenções, vai se formando uma geografia ambiental humana. E é dessa geografia ambiental do indivíduo que se encontram aquelas associações mais variadas no ato da criação, aflorando, então, potencialidades latentes e consolidando as identidades. A Feiga Strovel, não sei se vocês conhecem ela é uma pensadora e artista brasileira, falecida já. Para ela, a memória permite que a gente crie e recrie sempre novos contextos na percepção. Ela opera com os tempos internos vivenciais e não com o tempo cronológico. Olha que interessante. E sempre em termos afetivos do tempo. Para ela, sem afeto não há arte e não há memória. E se não houver a possibilidade de ordenação dos dados da memória, seria impossível pensarmos ou estabelecermos qualquer tipo de relacionamento. Seria impossível funcionarmos mentalmente e seria impossível criar. Então, para ela, a memória reavalia os significados cada vez mais novos e restabelecendo em nosso consciente uma ordenação complexa ou ainda uma complexidade sempre nova, reordenada. Eu sei, gente, que é bastante coisa, mas eu estou colocando vocês para pensarem, tá? É para a gente abrir, não é para a gente concluir, tá bom? Então, veja bem, sem a memória, o ser humano não se reconheceria, já que a sua função é preservar a continuidade e a coerência da nossa identidade individual, né? E pessoal. Então, cada memória é uma memória estritamente pessoal, e ela vai se organizando a partir das potencialidades e afinidades inerentes a cada pessoa, tá? Em nossos corpos, há algo do começo dos tempos que perdura, está sempre algo do início do mundo, em cada um de nós. De fato, não há percepção que não esteja impregnada de lembranças, que não tenha certa duração e que não exija um esforço da memória. Então, Bergson crê em uma dimensão introspectiva da memória. Para ele, o autor, Bergson, a memória é uma forma de percepção interna chamada introspecção. Então, sem a memória, uma pessoa se despedaça, deixa de existir e é através dela que o passado, que já foi, é reconstruído continuamente no presente. A memória, então, para Bergson, é a duração. Já para outro autor chamado Pierre Lévy, a memória nas sociedades orais
é representativa e corporal. Se dá no momento exato das relações humanas. Ela é um misto de imaginação e de inteligência. Antes da invenção do primeiro alfabeto linear, por volta de 1700 a.C., pelos fenícios, todo o processo de transferência de informação, gente, era baseado basicamente oral. Não havia escrita, obviamente. E, para tanto, esses povos tinham que assegurar a sua unidade política, social e religiosa do grupo através da manutenção da memória. E hoje a gente vê, inclusive, nos nossos povos indígenas, né, a manutenção da memória é através da oralidade, né, sempre da renovação da memória através dos ritos de passagem das culturas indígenas ou até da manutenção pelos pajés, pela cultura em si, daquilo que já é passado, né? Na sociedade ocidental, e mais especificamente na matriz grega, a gente chegou a elaborar uma arte da memorização, que teria sido criada por uma pessoa, por um pensador chamado Simônides de Caus. E ele era um grande poeta profissional dessa era pré-socrática, né? E a palavra grega técne, que é um vocábulo que, a partir do século V a.C., ele começa a significar, tem o significado de arte ou ofício. Então, seria a arte da memória, a memória seria uma techne, tá? Tem uma autora chamada Francis Waits, que ela lembra que a arte da memória, ela foi atravessando, eu vou explicar o que é a arte da memória, ela foi atravessando toda a antiguidade clássica, tá? Ela sobreviveu parcialmente lá no sistema educacional latino e ela foi se refugiar lá nas ordens dominicanas e franciscanas durante a Idade Média. E o que seria essa arte da memória? Ela reflete a arquitetura do mundo antigo, propondo um conjunto de regras para memorização de ideias e palavras, constituindo uma técnica de imprimir lugares e imagens na memória, de maneira a fazer com que um orador pudesse produzir longos discursos com uma precisão infalível. Está aí Platão, né, para nos colocar nisso, né? Platão diz que quando a escrita surgiu, nós começamos a perder a memória. E hoje a gente sabe que a gente não consegue lembrar nem o que a gente vai fazer no final da tarde, né? Ele não tem mais a capacidade de absorção, né, dos conteúdos. A gente tem uma agenda que a gente anota o que a gente vai fazer daqui 15 minutos. Então, a gente foi perdendo a capacidade de se manter através da memória. E essa arquitetura, ela era muito usada para longos discursos durante na Grécia Antiga e, obviamente, em todas as culturas ocidentais, ela foi amplamente utilizada. Eu vou passar para vocês agora algumas técnicas, vou trocar com vocês aqui alguns exemplos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês essa... Peraí, esse aqui. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui esse PowerPoint. Vocês estão vendo aí uma coisa cinza? Estão vendo? Alguém pode me dizer, porque eu não escutei? Sim? Sim. Pronto. Sim, olha aí. Agora vê a imagem. Ela está pequena ou ela está grande? Tá legal? Para mim aqui está bom. Está grande. Está bem grande okay. na tela. Então, vamos lá. Isso aí é um tipo de arte da memória. Os princípios gerais dessa arte são simples. Eu vou descrever para você. O primeiro passo é imprimir ou construir na memória uma série de lugares. O tipo mais comum, mas não é o único tipo de lugar mnemônico, vem da arquitetura.
Para se criar uma série de espaços na memória, um prédio deve ser lembrado, um palácio, um templo, tão espaçoso e variado quanto possível, com todas as salas e corredores, sem omitir suas estátuas ou decoração interior. Depois da construção dos lugares, as ideias ou palavras do discurso a ser decorado são associadas às imagens diversas, como vocês estão vendo aí nessas duas figuras. Essas imagens que devem ser marcantes são então colocadas imaginariamente nos lugares memorizados dentro do palácio. Quando se quiser lembrar os fatos armazenados, basta que os lugares sejam visitados um após o outro, reconhecendo-se então em cada um deles as imagens ali depositadas. Agora vocês podem imaginar qual é a grande complexidade que era para você guardar um discurso, você recorrer a toda essa engenhosidade de você guardar figuras, imagens, arquiteturas, palavras, números, para que você pudesse acessar, então, os conteúdos e lembrar grandes discursos complexos, inclusive, né, por os filósofos, os pensadores da Grécia Antiga, eles se valiam muito dessa técnica que, obviamente, foi sendo utilizada aí por todos os tempos, né? Então, com a difusão da imprensa, essa arte da memória, ela foi perdendo na tradição humanística essa posição de destaque. Por outro lado, a arte da memória, ela vai ganhar novo fôlego na tradição hermético-cabalística do Renascimento, fundado por Pico della Mirandola. Ele teve, em uma de suas interessantes transformações, né, o primeiro teatro da memória, que seria o teatro do Giulio Camillo, depois das variações e versões do sistema mágico de Giordano Bruno. Vamos ver um pouquinho disso agora. Aqui é o livro de Camillo, do Teatro de Camillo, e aqui seria o Teatro da Arte da Memória. Então, o Camillo, ele acreditava que esse pequeno teatro que ele acabou realizando, mesmo de madeira, todas as coisas do mundo poderiam ser vistas e conhecidas, e qualquer pessoa nele se tornaria capaz de falar sobre qualquer assunto. Então, ele cria esse projeto, que nunca foi concluído, ele coloca aí textos e imagens, eles ficariam dispostos em gavetas, e eles são relacionados com vários temas. A organização desse material estava baseada num sistema mnemônico da arte da memória. Então, Camillo imaginou esse teatro, deixa eu voltar. O Camillo imaginou esse teatro com uma estrutura de madeira formalmente baseada na descrição do teatro romano de arquitetura, né? A descrição vitruviana do teatro, né? E, no entanto, ele inverteu a relação entre o público e o palco. Ele concebeu esse teatro, o espectador ele fica no centro, tá, desse palco, e ele está dividido nessas 7 partes que vocês estão vendo aí, e vai sendo estruturado em 7 níveis de degraus que definem 49 áreas, cada uma associada a uma figura simbólica, e da mitologia, da cabala e do hermetismo. E o Camillo descreveu o seu teatro como, ele fala de uma mente dotada de janelas, uma estrutura que oferece a possibilidade de olhar para dentro da mente humana. Ele também definiu esse teatro como a mente artificial. Então, todo o conhecimento humano ele teria sido arquivado nos diferentes níveis desses semicírculos, referindo-se a uma projeção da mente humana e poderia ser recuperado por meio das associações mentais com imagens e símbolos. Então, toda a configuração desse teatro da memória implica em significados simbólicos, né? E a própria estrutura... desculpa, eu pulei aqui uma parte. Simbólicas da mitologia, é isso aí. E a própria... E a própria estrutura, ela vai repousada nesses 7 pilares, e ela se refere àquelas que sustentam a casa da sabedoria de Salomão. E cada
E cada um dos 7 cravos que tem aí é caracterizado num nível inferior por uma imagem referente a um dos 7 planetas. Olha só o nível de complexidade que era para você poder trabalhar o que seria a memória. Mas isso foi, na verdade, no Renascimento, isso foi se dando de forma